Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso estojo de crochê em formato de lápis. Então, a parte 1 do vídeo eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Para recapitular, a gente volta ali para o início da nossa carreira de número 45, onde a gente vai fazer 48 pontos. Antes de terminar a carreira, a gente já pode trocar de cor. Ainda estamos, então, na carreira 45, eu fiz metade da carreira, mais ou menos. E vou fazer a troca de cor para fazer o restante da carreira. Eu faço isso para a troca não ficar ali na frente aparecendo, tá? Então, a troca de cor vai ficar na parte de trás. Então, eu corto o fio colorido, pego o fio bege, porque agora a gente vai fazer a ponta do lápis, né? Aquela parte onde a madeira começa a aparecer. Faço uma laçada no fio bege, como se fosse começar a fazer umas correntinhas. E aí eu pego as duas últimas laçadas ali do ponto, como eu fiz nas outras trocas de cor. E eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, mas eu vou fazer pegando somente as alças de trás, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar em BLO, ponto blow, que é back loop only, ou seja, somente as alças de trás. Eu posso aproveitar e já embutir esses fios que estão sobrando aqui da emenda, né? Passando eles por trás da agulha quando eu pegar o ponto. E aí eu fiz até o final da carreira 45, e agora a gente vai começar a carreira 46. A gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição na volta toda, né? A gente vai repetindo esses 6 pontos e uma diminuição. E a gente vai continuar aqui no começo em ponto blow, ou seja, pegando as alças de trás ainda, pelo menos até onde a gente trocou a cor. Então, enquanto a gente ainda estiver trabalhando sobre os pontos coloridos, a gente vai trabalhando somente as alças de trás, tá? Então, faço 6 pontos e uma diminuição, vou fazer a diminuição agora. A diminuição é um pouco complicada quando você pega somente as alças de trás, né? Você pode fazer essa diminuição aí que a gente tá acostumado a fazer, ou optar por fazer a diminuição da sua preferência, tá? O importante é diminuir o ponto. Então, fiz 6 pontos e uma diminuição e vou fazer de novo 6 pontos e uma diminuição. E vou repetindo essa sequência até o final da carreira. Então, até chegar onde tem a troca de cor, a gente fez o ponto blow. Agora, a gente ainda está na carreira 46, tá? Só trocamos o estilo do ponto. Então, a gente vai fazer o ponto normalmente a partir daqui, pegando as duas alças de cada ponto da carreira anterior, só que a gente vai continuar fazendo 6 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Agora, a gente vai fazer a carreira 47, a gente vai repetir um ponto sobre ponto, né? Aliás, a gente vai fazer ponto sobre ponto nessa carreira. A gente vai ficar com 42 pontos ao final da carreira. Agora, vamos fazer a carreira de número 48, 5 pontos e uma diminuição. Sigo essa sequência de 5 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Então, eu repito essa sequência 6 vezes e ao final eu vou ficar com 36 pontos. Fiz 5 pontos ali, uma diminuição e prossigo. Cheguei ao final da carreira, carreira de número 49, vou fazer um ponto em cada ponto, tá? Sem aumento e nem diminuição. Ponto sobre ponto, 36 pontos ao final da carreira. Carreira de número 50, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. E a gente vai seguir essa sequência, né? Repetir essa sequência de 4 pontos e uma diminuição até o final da carreira. Fiz os 4 pontos e uma diminuição e repito, 4 diminuição até o final da carreira. Vou ficar com 30 pontos. Essa é a carreira de número 51, onde eu vou fazer um ponto em cada ponto, sem aumento e nem diminuição. E ao final da carreira, eu vou ter 30 pontos. A carreira de número 52, 3 pontos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador,
faço o segundo, o terceiro e depois eu faço uma diminuição. Repito essa sequência até o final da carreira, tá? 3 de diminuição, 3 de diminuição. Ao final da carreira, eu vou ter 24 pontos. Carreira de número 53, eu vou repetir os pontos da carreira anterior e vou continuar com 24 pontos. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Coloco o marcador ali para eu não me perder e vou trabalhando até o final da carreira, ou seja, até eu chegar novamente no marcador. Carreira de número 54, vou fazer 2 pontos e uma diminuição. E a gente vai seguir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição até o final da carreira, e ao final a gente vai ter 18 pontos. Então, faço os 2 pontos e uma diminuição e repito a sequência até o final da carreira. Terminando essa carreira, a gente vai trocar de cor. Então, para trocar de cor, a gente corta o fio bege e coloca o fio colorido da mesma forma que a gente fez nas outras trocas de cor, tá? Então, na carreira de número 55, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição, ou seja, vamos continuar com 18 pontos. Carreira de número 56, a gente vai repetir outra vez os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição, somente ponto sobre ponto, continuando com 18 pontos. Então, tô contando aí para conferir se a gente tem os 18 pontos. De tempos em tempos é sempre bom a gente conferir, tá? Então, carreira de número 57, eu vou fazer um ponto e uma diminuição. E sigo essa sequência de um ponto e uma diminuição até o final da carreira, para ficar com 12 pontos. Carreira de número 58 também, a gente vai ter 12 pontos, só que nessa carreira a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. Chegamos ao final da carreira 58. Na carreira 59, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, só fazer diminuições em sequência até chegar ao final da carreira, tá? Faço a primeira diminuição, coloco o meu marcador e faço as outras 5 diminuições. E essa vai ser a última carreira do nosso estojo. E o restante vai ser a parte de acabamento. Então, eu terminei a parte do crochê, posso cortar o fio, posso puxar a alça, posso tirar o marcador. E agora, a gente vai fazer aquele falso anel mágico no final da peça, para fechar a última carreira, tá? Então, para isso, eu pego a minha agulha de tapeçaria e vou passando a agulha pelas alças de fora dos últimos pontos da peça. Então, nesses 6 pontos, eu vou passar a agulha em cada um deles. Depois que eu passei, eu aperto bem, né? Para fechar. E aí, eu posso entrar com a agulha ali no meio do nosso falso anel mágico e finalizar dando vários nós na peça. Então, essa parte não tem segredo, eu vou finalizar dando uns nós, uns 2 ou 3 nós. E também eu vou procurar os pontos onde a gente tem fio sobrando pra gente também finalizar com nós para não desmanchar. Você pode fazer um acabamento mais refinado se você quiser, inclusive se você quiser, você pode fazer um forro de tecido. Eu não vou fazer no meu porque estou sem máquina de costura, mas o ideal seria fazer um forro de tecido para esse lápis. Eu vou usar dessa forma mesmo, porque é um estojo para mim. Se você for fazer para vender, recomendo que faça, né, um forro, pode ser de um tecido de algodão, né? Faz bonitinho o forro para costurar junto com o zíper, né? Na hora que você for costurar o zíper, você já costura o forro. E aproveita e já costura também o zíper na máquina de costura.
que vai te adiantar muito, né? Vai ser bem mais rápido do que costurar à mão. Então, aqui eu dei uma acelerada no vídeo. Eu tô simplesmente dando os nós, né? Nas partes onde tinha os fios soltos, né? Os fios das emendas, das trocas de cores e tal. E aí, depois de fazer tudo isso, eu desviro a peça, né? E vou pegar o zíper. O zíper, você pode optar por um zíper de metro, como eu tô usando aí. Aí, no caso, você vai ter que comprar o cursor separado. E a vantagem do zíper de metro é o preço, né? Você paga bem mais barato e você corta do tamanho que você quiser. Mas a desvantagem é a hora de colocar o cursor. Então, se você tiver muita dificuldade em colocar o cursor, talvez valha a pena você já comprar o zíper pronto, né? Então, eu coloco o cursor. E aí, ficou com esse desnível. Toda vez que eu coloco o cursor, fica com um certo desnível aí. E eu ajusto depois esse desnível antes de costurar a peça, certo? Então, eu corto ali as diferenças e vejo se o zíper ainda está num tamanho ideal para eu colocar na abertura ali, né? Se não diminuiu muito o tamanho. E essas pontas, elas desfiam, né? Quando você compra o zíper de metro, ela desfia. Então, eu tô mostrando aí rapidinho como que passa na chama do fogo, do fogão ou de uma vela. Passa delicadamente só para queimar essas pontinhas e não desfiar o zíper. Isso é mais uma curiosidade para vocês, tá? E agora, nessa etapa, eu vou costurar o zíper. Para isso, eu vou usar uma agulha que não é uma agulha de tapeçaria, tá? Tem que ser uma agulha que tem uma ponta fininha para poder furar o zíper. E para costurar o zíper no estojo, eu vou usar o mesmo fio que eu usei para fazer o estojo. E os pontos, eles vão ficar aparecendo, né? Porque esse fio, como ele é colorido, é muito difícil fazer coincidir a cor do fio com a cor do ponto. Mas aí, vai ficar um detalhe, né? Como se fosse um pesponto ali na peça, vocês vão ver depois. Então, eu passo ali o fio pelo zíper, ali no início, onde vai parar o cursor, para o cursor ficar paradinho ali e não passar desse ponto. E depois, não tem muito segredo, é mais questão de vocês pegarem prática, né, nessa parte de colocar o zíper. Você vai posicionar ali o início do zíper e vai costurar. E aí, dessa forma, eu vou alinhavando o zíper no estojo, tá? Então, eu vou passando pelos pontos. Procuro passar a agulha em cada ponto ali para ficar bem preso o zíper, tá? Então, depois que eu prender a base do zíper, para costurar o comprimento, eu vou precisar prender com alfinetes, né? Então, posiciono ali. Dou mais alguns pontos ali na base para deixar bem firme. E aí, eu começo a prender o zíper ali nas laterais. E nessa parte, eu já posso alfinetar. Então, eu vou alfinetar de um lado. E só depois eu vou alfinetar do outro. Eu vou deixar um espaço livre aí para eu trabalhar a costura, um espaço aberto, sem alfinetar. Nessa parte também não tem segredo, a gente vai fazendo uns alinhavos. E quanto mais próximos os pontos, melhor vai ficar a sua costura. Então, a hora que eu chegar ali no final do zíper, quando estiver chegando no final, eu abro o zíper para facilitar a costura.
Importante, na hora que você for costurar, você verificar se a costura tá deixando espaço para o seu cursor abrir e fechar o zíper, tá? Então, não costura muito rente ao trilho do zíper, senão depois o seu cursor vai ficar emperrando. E aí, eu termino de costurar um lado do zíper e da mesma forma que eu costurei um lado, eu vou costurar o outro lado também. Depois que você tiver terminado a costura, você vai finalizar fazendo uns pontos ali na parte de dentro da peça. E depois que você cortar o fio, vai estar pronto o seu estojo. Então, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado.